TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma tarefa ao sábado, apesar de estarmos todos confinados, não é? Mas graças a Deus, através da tecnologia, continuamos a estar reunidos. E vamos então para a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, serenar o nosso coração, ir até o mais alto, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos em coração e pensamento, agradecidos por todo o amparo que nos é dado através dos mensageiros do nosso irmão Manuel Jesus. Agradecemos por estarem connosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida terrena, e pedimos por este país, por este planeta, que se encontra mais uma vez numa situação difícil, que possamos, através das lições que aprendemos, de nos preocuparmos com o outro, começarmos a corrigir as nossas atitudes, a fazer o bem, para que possamos todos juntos sair desta situação da melhor maneira possível. Porque já nos foi provado, não uma, não duas, mas 3 vezes, que só fazendo a nossa parte, pensando em quem está ao nosso lado, é que juntos podemos voltar a um novo normal, sem máscaras, sem distâncias, com aquele abraço que tanto precisamos e tanto queremos dar. Por isso, Pai, te pedimos as tuas intuições, o teu auxílio, para que possamos fazer a nossa parte, para conseguirmos sair desta pandemia. Agradecemos a Batuíra e a todos os amigos espirituais que trabalham connosco, dia após dia, e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos. O André já me está a ajudar, mas também já viram o tema. Nós vamos então hoje falar deste livro de Emmanuel, que tem o título de A Caminho da Luz. É um livro que foi psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e que data de 1938. Portanto, é ainda anterior à Segunda Guerra Mundial. Tem quase 100 anos, mas ainda não tem 100 anos. Este livro, de facto, fala como estamos. Este livro que tem esta capa moderna, o meu é mais velhote. Este livro tem, então, e deixa registado no seu prefácio, também de Emmanuel, que não é um trabalho, que não é um trabalho histórico, não é um trabalho sobre a história do mundo, porque essa já está compilada, já está feita, já não há mais nada a fazer, os historiadores já o fizeram, mas ele diz-nos que este livro será uma grande contribuição e tem particularmente 2 pilares. Um deles é a importância da fé e a influência da fé nas nossas vidas, porque a fé é sagrada, como ele nos diz, e o outro é o ascendente espiritual do Evangelho, com que a Rosarinha até abriu a oração da nossa noite, não é? E o ascendente espiritual do Evangelho no decurso das civilizações. Então é um livro escrito por um espírito
desencarnado e que fala sobre tudo aquilo que se passa no plano espiritual. Não é um livro sobre o que se passa no plano da matéria. Ele fala de tudo aquilo que ocorreu na matéria, da criação do mundo, da criação do homem, da criação da natureza, de todos os reinos, do nosso percurso enquanto humanidade, mas não é um livro que fale sobre os encarnados, é um livro que fala na perspectiva dos desencarnados. E é exatamente essa a proposta que nós trazemos. É o texto de Emmanuel logo na introdução, quando ele nos diz, diante dos nossos olhos de espírito, porque ele era um espírito, era porque já não é, mas era um espírito desencarnado, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. É assim que ele está a ver toda a história da humanidade. E ele progride nesta conversa que ele tem no prefácio, na introdução, falando-nos de que as almas mudam a indumentária carnal. Que este é um pressuposto do Espiritismo, não é? A reencarnação. No curso incessante dos séculos, constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Então ele fala-nos de como o ser humano fez o percurso imenso, incessante, isto imenso porque a Terra já tem 4,5 milhões de anos, não é? E portanto o nosso percurso já é muito antigo, já tem muitos milhões de anos. E ele continua dizendo-nos que o tempo, como património divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. E o que é o tempo para o espírito? O tempo é a dádiva que Deus nos concedeu a todos, e nós aprendemos isso em todas as lições que nos falam do tempo. É a dádiva que nos foi dada para nós podermos repetir e voltar a repetir todas as lições que ainda não fomos capazes de aprender. E porquê? Porque Deus usa esta medida e não a violência. Deus usa o tempo e não a violência, que quem diz isso é Humberto de Campos, não sou eu. Então, o que faz Jesus ao longo destes milénios? Jesus espera por nós. Com que tempo? Com o nosso tempo. Mas o que é que Ele espera de nós? Que nós façamos a nossa parte e evoluamos mais depressa. Mas Deus dá-nos todo o tempo, até um dia, não é? E ele continua dizendo, passam as raças e as gerações. Eu gostava de fazer aqui um parênteses, não se esqueçam que este livro é escrito numa época em que na Terra ainda se falava de raça, o conceito de raça entretanto caiu, mas Emmanuel falava de raça para todos aqueles que viviam em 1939, como era natural. As línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. E quantas vezes o homem já não mudou o seu aspecto, desde as cavernas até à atualidade? Quantas vezes os países já desapareceram, já apareceram novos países, e este percurso é incessante na ordem do progresso, que é uma lei divina, a lei do progresso. E porquê? Porque um sopro divino faz movimentar todas as coisas. Quer queiramos, quer não, nós estamos sujeitos à lei do progresso. Quer queiramos, quer não, mais uma vez, como disse a Rosarinho, nós temos um determinismo, que é, nós haveremos de ser espíritos perfeitos. E somos não empurrados, mas levados até essa condição. Se nós quisermos caminhar pelo amor é mais fácil. Se nós resistirmos, podemos caminhar mais pela dor e será com certeza mais difícil. Mas esse é um turvelinho, como nos diz Emmanuel, maravilhoso, porque nos leva à progressão. O que se faz então? Parece que há o caos? Não, nunca há o caos.
Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenómenos. O caos é aos nossos olhos de Deus é o equilíbrio e a ordem. E movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. E se na década de 30 do século passado ainda falávamos de raças, se entretanto o conceito de raça já caiu, a ciência já sabe que nós somos todos irmãos tecnicamente. Falta-nos agora o desafio de conseguirmos compreender isso no nosso coração, que essa é a parte mais difícil. Ora bem, que vê então Emmanuel no plano espiritual? Vê o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Tudo o que ocorre tem a mão divina e tudo o que ocorre é harmonioso, porque Deus é amor e harmonia. Nós é que não conseguimos ainda entender tudo isso. E chegados aqui, Emmanuel passa para o primeiro capítulo do livro. E o primeiro capítulo do livro é sobre a gênese planetária, como não podia deixar de ser. O homem fala do Big Bang, não é? Dos primeiros minutos, e Emmanuel fala-nos de uma história vivida no plano espiritual, bastante diferente do nosso Big Bang científico. Então ele conta-nos exatamente de quem planeou, quem concebeu, quem construiu e quem governa o planeta Terra. E não só o planeta Terra, como nós vamos ver. Então ele abre o capítulo assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenómenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Não é só um, são muitos. E esse grupo imenso é uma comunidade que gera não um planeta, mas um sistema planetário como o nosso, em cujas mãos se conservam, como continua Emmanuel, as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias. Então estes espíritos puros e eleitos, que têm uma relação direta com o Pai Divino, eles não gerem apenas as coletividades, só a coletividade da Terra, mas as coletividades planetárias. Significa que existe uma solidariedade entre todos. E nessa comunidade de espíritos, nessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, não é o único, mas é um deles, ao que nos foi dado saber, conta Emmanuel, nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no decurso dos milénios conhecidos. Então nós falamos de Big Bang, Emmanuel fala-nos de que existe uma comunidade de seres angélicos, espíritos puros, espíritos que já não erram, mesmo encarnando, eles não erram. Porque há espíritos muito evoluídos que, quando encarnam, podem errar. Jesus já não errava. Jesus já era assim há 4,5 milhões de anos. Imaginem o trajeto que ele já pôde fazer desde essa altura. E nós ainda não estávamos no planeta, provavelmente. Ora bem, mas para sabermos quem é Jesus, então Jesus localiza-o nesta comunidade e fala-nos de 2 reuniões. 2 reuniões para decidir o que ia acontecer com o nosso planeta. A primeira começa então
Emanuel verificou-se quando o orbe terrestre, isto é, quando o planeta Terra, se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogónico. Portanto, o nosso sistema solar foi programado, foi delineado antes de começar a ser organizado. E os pródromos, isto é, o prenúncio da vida na matéria em ignição do planeta. Ignição porquê? Porque havia uma atividade vulcânica imensa e Emanuel fala-nos exatamente do que estava a acontecer nesta primeira fase. Esta foi a primeira reunião. A segunda reunião da comunidade de seres angélicos foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Estas são as duas reuniões que existiram enquanto Emanuel ditou o livro a Francisco Cândido Xavier. Mais tarde haveria uma terceira, mas ela já não caberia neste livro. Emanuel haveria de falar dela no final do livro, mas é evidente que ela não está relatada aqui neste livro, A Caminho da Luz. Ora, muito bem. O que é que acontece a seguir? A seguir há um conjunto de trabalhadores espirituais que vão começar, sob a orientação misericordiosa e sábia de Cristo, a trabalhar no planeta que estava a surgir. E o que é que eles vão fazer? Eles vão organizar toda a vida que haveria de existir sobre a Terra. Emanuel vai descrever esmiuçadamente o que vai acontecer. Nós não vamos falar sobre tudo isso, não é? Mas vamos dizer que, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos, nos primeiros dias, a construção de formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. E a ciência sabe muito bem que tudo começou com organismos pouco complexos, muito simples, começou com células. É isso que Emanuel nos começa a dizer. Essa engenharia espiritual vai então, através desses artistas da espiritualidade, edificar o mundo das células. Ao longo dos milénios, as células, dos milhares de anos, dos milhões de anos, as células foram-se complexificando, mas Jesus tinha uma outra preocupação e que nós vemos na natureza. O ideal de beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. E nós, de facto, hoje olhamos para o planeta e ele é belo, ele é muito belo. E Jesus preocupou-se com tudo isso. O que é que ele fazia? O que é que faziam os trabalhadores do plano espiritual? Trabalhavam com fluidos, trabalhavam com o fluido vital que o Pai Divino produz, que é originário no Pai Divino. E os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Como nós estamos adaptados às condições físicas do planeta. O nosso perispírito está adaptado ao planeta e tudo aqui está em harmonia com o planeta Terra. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria de Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Tudo foi perdurando neste desenvolvimento durante milénios. Ao fim de algum tempo, de alguns milénios, as forças espirituais que dirigem os fenómenos terrestres, sob a orientação de Cristo, vão estabelecer finalmente uma linhagem definitiva. Emanuel diz que fizeram muitas experiências
até chegarem a esta linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo do seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Nós não ganhamos a razão desde os primeiros tempos. Primeiro ganhamos o instinto. E o instinto que é próprio a todas as células também. Mais tarde, muito mais tarde, haveríamos de fazer o caminho para a razão, haveríamos então de ganhar a capacidade de pensarmos. E o homem, como ele nos diz, não escaparia a essa regra geral. Então, criado o corpo humano e preparado para iniciar o seu processo espiritual, o que é que aconteceu a seguir? Vai fazer a sua evolução como? A ciência diz que o homem desceu das árvores. E Emmanuel diz-nos o quê? Diz que nós fizemos de facto uma grande transição, é esse o nome que ele dá ao capítulo, e que os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio, porque estavam sujeitos ao clima, formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. Entretanto, nas cavernas, eles iam fazendo a sua evolução espiritual. E a realidade é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Mas onde é que eram feitas estas grandes alterações? Na Terra? Emmanuel diz-nos que não. Diz-nos que os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos. Até que um dia, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual, pré-existente, dos homens primitivos. Emmanuel está-nos a dizer então que o perispírito já existia e nós sabemos isso. Os homens primitivos também tinham um corpo perispiritual. E foi nas regiões siderais e em certos intervalos das suas reencarnações que essas grandes alterações foram feitas. Então estes antropóides são uma parte da humanidade que povoa a Terra? São. Então qual é a razão da Bíblia, de Gênesis, nos falar de Adão e Eva? Adão e Eva é mito? Adão e Eva é fábula? Adão e Eva é uma lenda, uma história? O que é que aconteceu então para a Bíblia nos falar de Adão e Eva? Emmanuel também nos fala de Adão e Eva. Ele vai nos dizer que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Se todos estão recordados, Adão e Eva saíram do paraíso porque pecaram. Emmanuel diz-nos que é uma lembrança que esses espíritos trazem por terem sido degradados, foram degradados de algum lugar, como vamos ver, e vieram até à paisagem obscura da Terra. A Terra estava a fazer o seu percurso evolutivo. Quem eram Adão e Eva? Espíritos degradados. De onde vêm? Muitos de vós já ouviram falar de Capela, não é? Capela é uma constelação que tinha um planeta que estava na mesma condição que nós estamos hoje, a fazer a transição para planeta de regeneração. E há pouco falámos de afinidade com a Terra, os fluidos usados na Terra estavam em afinidade com o planeta, tudo foi feito em harmonia. Então estes espíritos vêm de um planeta evoluído e vão para as cavernas.
estão degradados, sim. Eles passam de uma vida que eles conhecem, de experiências que eles tiveram absolutamente fabulosas, para experiências muito duras, nas cavernas, sujeitos ao frio, sujeitos à luta pela sobrevivência e, portanto, eles são Adão e Eva. Então Emmanuel começa-nos a contar a história destes espíritos degradados. Há muitos milénios, um dos orbes, um dos planetas da constelação de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingirá a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Ele estava num ciclo evolutivo, só que nem todos os espíritos estavam em sintonia com esse planeta. Alguns estavam renitentes na violência, outros no ódio, outros na usura, e o que lhes vai acontecer é que a evolução não para, ela continua, e o que vai acontecer a esses espíritos é que eles vêm até à Terra. Como é que eles vêm até à Terra? Não podemos esquecer que Jesus é governador de 5 planetas. De um planeta feliz, de um planeta regenerado, de um planeta que é o nosso, que é de expiações e provas, de um planeta primitivo e de um planeta em formação. E, portanto, a Capela era o planeta regenerado de que Jesus era governador. Nesse planeta, então, existiam milhões de espíritos rebeldes, alguns milhões de espíritos rebeldes. Lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação de penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Nós também tivemos uma moratória, caso conseguíssemos até 2019, não é? Não utilizar de novo a energia, a bomba atómica. E essa moratória permite-nos que Jesus nos tenha dito que nós estamos a caminho para esse planeta de regeneração. Os problemas da Terra são iguais aos problemas de Capela naquela altura. Espíritos empedernidos, espíritos vaidosos, espíritos egoístas, eram os trabalhos que eles também tinham para resolver. E as grandes comunidades espirituais vão então fazer a separação, que nós conhecemos até na Bíblia como separar o trigo do joio. Não há uma separação de trigo do joio. Por afinidade, uns vão continuar na Terra se nós conseguirmos acompanhar a sua vibração e a sua evolução, e os que não conseguirem vão ser encaminhados para outro planeta mais atrasado, portanto. E, portanto, as comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração. É Emmanuel que nos conta que nós temos 2 asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. E a nossa asa da sabedoria está já muito desenvolvida. A nossa dificuldade é a asa do amor, exatamente como os habitantes deste planeta de Capela. E, portanto, o que ia acontecer é que eles viriam até à Terra, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, fazer as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Quem eram os irmãos inferiores? Aqueles que há pouco descrevemos, os antropóides que tinham sido trabalhados na Terra pelos engenheiros siderais e que estavam já na Terra a fazer o seu percurso. É o progresso, uma lei de determinismo divino.
E foi assim, diz-nos Emmanuel, que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes que vieram até à Terra fazer o seu percurso em direção à luz. Porque o título do livro, A Caminho da Luz, é exatamente esse. É caminharmos, encontrando Jesus, para que um dia, depois de sermos espíritos puros, possamos encontrar também o Pai Divino. Ora bem, nesta fase e neste momento, nós sabemos que evoluem na Terra à volta de 30 bilhões de espíritos. 8 bilhões é mais ou menos a população encarnada, os restantes 22 estão desencarnados. E como a taxa de natalidade na Terra tem diminuído, particularmente nos países desenvolvidos, é muito difícil encontrar uma encarnação neste momento. Daí a bênção que todos devemos dar à encarnação que temos, a bênção e aproveitar bem a oportunidade que estamos a ter. Porque é no livro Roteiro que Emmanuel nos diz que nós somos 30 bilhões de espíritos à volta deste planeta, no plano material e no plano espiritual. Ora bem, estes espíritos vêm até à Terra, mas viver numa casa bonita e vir ocupar uma casa que não é tão bonita, não é nada fácil. E todas estas almas vindas de Capela, como nos diz Emmanuel, receberam a palavra sábia de Jesus. Todas estas almas vindas de Capela já ouviram Jesus, já conheceram a sua voz. E Emmanuel então ditou as seguintes palavras, com a sua palavra sábia e compassiva, ele está a falar de Jesus, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Vinham até aqui para se regenerarem. Vinham até aqui para ultrapassarem as suas dificuldades. Não era castigo, era oportunidade para desenvolvimento. E Jesus, para além de falar com todos eles, para além de todos eles terem ouvido Jesus, mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. E nós sabemos que Jesus nos disse que nenhuma ovelha ficaria desgarrada do rebanho. E, portanto, ele pegou nas ovelhas que não podiam continuar em Capela e trouxe-as até um planeta que estava então a dar os primeiros passos na sua evolução. E fez-lhe mais, abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro. Porque Jesus disse-nos que o seu reino não era deste mundo e que esse esforço um dia será compensado. E prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. E cumpriu. Há pouco mais de 2000 anos, Jesus voltou a estar entre todos estes, não só os exilados de Capela, como também todos os espíritos que foram criados e estão a fazer a sua evolução aqui no planeta Terra. Só que aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milénios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. E por isso, Adão e Eva vêm do paraíso. Paraíso perdido. Paraíso onde eles pecaram. Pecar significa distanciarmos-nos do Pai.
E foi o que estes espíritos fizeram. Foram renitentes no mal. Quem são os exilados de Capela? Os exilados de Capela são genericamente, e já não temos muito tempo, são genericamente 4 raças que Emmanuel fala delas como raças adâmicas. A primeira, a civilização egípcia. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Ainda hoje estamos para perceber como os egípcios foram capazes de tamanhos feitos científicos. Em razão dos seus elevados patrimónios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências da sua pátria distante. Criaram vários rituais da morte, criaram o livro dos mortos, porque eles sabiam que não morriam, já naquela fase. Criaram cientificamente, eles criaram imensas e tiveram imensas obras de engenharia, não foram só as pirâmides, que vieram provar que eles de facto eram diferentes de outros que estavam na Terra. E eles lembravam-se e tinham todos estes comportamentos porque eles tinham uma viva memória desta pátria distante. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos que também os aguardavam. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. O que aconteceu a esta civilização? Desapareceu. Porquê? Porque eles obtiveram aquilo que eles queriam. Eles fizeram o seu trajeto e puderam voltar a Capela. E por isso, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Mas há mais 3 raças. A outra encarnou na Índia. E também não encarnaram de forma aleatória. Emmanuel vai contar, nós já não temos muito tempo, mas Emmanuel vai contar que eles encarnaram de acordo com a harmonia e de acordo com a sintonia que cada um deles tinha. A Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive a do materialismo. Este grupo hindu juntou-se nas margens do Ganges, foi anterior, isto é, veio até à Terra, antes da civilização egípcia e antes dos israelitas, ou seja, dos judeus, dos hebreus. Como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, e agora o povo hindu não desapareceu do planeta. O povo hindu, não obstante as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que aliás dera motivo ao seu exílio na Terra. E nós temos aqui então algo para refletir, uma vez que o Evangelho nos diz que o orgulho é um dos nossos vícios, que nós vamos ter mais dificuldade em alijar dos nossos corações. Então, é um grande desafio para todos nós, o desafio do orgulho. E esse orgulho foi materializado. E eles materializaram-no através da organização das castas, que separava as suas coletividades para sempre. Desculpem, carreguei na tecla errada. A significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. E até hoje,
os hindus, mesmo abolindo as castas no papel, as castas continuam a existir verdadeiramente. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que se encontram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Para além de terem criado um sistema de castas, Emmanuel vem-nos dizer que eles não quiseram caminhar juntos com as raças atrasadas, que eram as raças que tinham então sido trabalhadas e criadas na Terra. Os espíritos que apareceram aqui para fazer o seu caminho. A terceira raça é a indo-europeia, onde nós nesta encarnação nos encontramos. Na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos, que pela força das circunstâncias impunham uma disciplina de resignação e humildade. Então estes espíritos eram profundamente revoltados com a sua vinda até à Terra e afastados da religião e desse caminho que os levaria a Deus. Só que Cristo sabia valorizar a atividade desta família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhes os caracteres raciais. Que faltou a esta família? Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorrem inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Nós tínhamos o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, temos o tempo, podemos de facto atrasar a nossa evolução, mas temos que refletir se de facto vale a pena fazer esse atraso, deixarmos-nos à parte e à margem da lei de Deus. Falta-nos uma raça, uma família, o povo de Israel. Neste povo nasceu Moisés, que foi o grande legislador hebreu. Ele foi um grande mensageiro divino, não nos podemos esquecer. Ele recebeu os emissários de Cristo, recebeu no Sinai as grandes mensagens, o grande código que ainda hoje nos governa. É a base da justiça no mundo, não é? E ele representa o início desta ciência religiosa de todos os tempos. Este povo hebreu foi notável. Porquê? Porque ele já aceitava o Deus único. Povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se era grande a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. E nós temos o exemplo de Paulo de Tarso, só ele estava certo. Todos tinham que fazer aquilo que ele achava certo. E o povo hebreu foi um dos povos que grandemente perseguiu os cristãos primitivos. Sua existência histórica é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Eles tiveram grandes lutas. Só após a Segunda Guerra Mundial é que lhes foi concedido aquele enclave no meio de países que são islâmicos, não é? Eles não têm uma vida também nada fácil. E as raças fizeram o seu percurso, caminharam ao longo destes anos todos até à vinda de Jesus. E Jesus veio, como tinha prometido, aos capelinos. A manjedoura veio assinalar, como diz Emmanuel, o ponto inicial da lição, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Todos os povos que vieram até à Terra, todas as famílias que vieram até à Terra, tinham um grande assunto, o orgulho. E Jesus veio dar como primeira lição a lição da humildade.
Porquê que Jesus veio naquela altura? Qual era a razão de Jesus vir naquele momento? Um momento preparado espiritualmente? Houve vários espíritos que vieram preparar essa vinda também? É porque começou com a vinda de Jesus a era definitiva da nossa maioridade espiritual. A maioridade espiritual da humanidade terrestre. Com a sua exemplificação divina, entregou-nos o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E disse-nos que o caminho agora era nosso. Porque nós temos tudo o que precisamos, não só na nossa consciência, porque na nossa consciência está a lei de Deus, como também no seu Evangelho bendito, onde Ele nos entrega esse código que continua tão atual hoje como era há mais de 2000 anos. E Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. E por isso Ele nos disse que era um com o Pai, que ninguém ia ao Pai sem passar por Ele. Mas fez as suas pregações na praça pública, porque suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Porque o que nós não entendemos é que aquele que nasce numa casta superior na Índia e que não consegue pôr em prática o amor e a bondade, numa encarnação seguinte ele pode nascer na casta mais baixa para experimentar as dificuldades que ele fez passar aos outros irmãos do caminho. E ele combateu pacificamente as violências do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Pacificamente porque ele não veio negar a lei antiga, ele veio cumpri-la e veio alargá-la. Espalhou a mensagem da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. E nós temos nos nossos tempos, nos tempos atuais, modo de pôr em prática toda esta mensagem que Jesus nos trouxe. Tudo passa. Os países vão passar, as bandeiras vão passar, as leis humanas vão passar, mas a lei divina vai perdurar. E nós vamos dar um grande salto no livro e vamos até ao Evangelho e o futuro. Emmanuel, a dado momento, vai-nos falar de como o Evangelho vem até às nossas vidas. Porque nós fizemos durante o percurso, desde que Jesus veio até à atualidade, nós usamos muitas vezes de forma errada a palavra de Jesus. E nós, porque provavelmente todos nós o fizemos. Mas chega a dado momento em que temos que aprender que todos somos irmãos e que todas as religiões hão de caminhar, como Emmanuel nos ensina no livro Roteiro, para uma única religião. Que todas expressam parte da verdade do Pai Divino. E por isso ele nos vai falar, quase no fim do livro, do Evangelho e o futuro. Ele vai nos dizer, então, que o palco das civilizações foi modificado, muitas vezes, sofrendo profundas modificações nos seus cenários. Mas os atores que aqui estão são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio, daquele que é o Pai Divino, porque é para Ele que nós estamos todos a caminhar. Mas nesta hora é chegado um tempo de reajustamento de todos os valores humanos. A Terra está a passar por muitas e muitas convulsões. E no plano espiritual também há muitas convulsões. Porque há aqueles que querem que nós prossigamos e há aqueles que querem que nós não prossigamos. Há aqueles que nos querem atrasar o caminho. E, portanto, nós temos que encontrar
dentro de nós essa força para continuar através do que nos fala A Caminho da Luz, este livro. A fé como um alicerce espiritual das nossas vidas. Então Emmanuel continua-nos dizendo que se as dolorosas expiações coletivas que estão aí preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, porque o Apocalipse também nos fala desta transição que estamos a fazer, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Vamos trazer, com muita dificuldade, eu sou a primeira, mas vamos trazer até à pessoa que somos, a esta personalidade que hoje em dia animamos, porque nós animamos uma personalidade. Nós não somos esta personalidade que temos. Nós somos espírito e não a persona. Para nos conduzir, então, para o bem de toda a humanidade e para conduzirmos a humanidade também, porque nós estamos todos juntos para vivenciarmos a lei de cooperação. A lei de cooperação que em outros tempos não quisemos viver. E se é chegado o tempo, qual é o papel do Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido. Eu volto à prece da Rosarinho. Rosarinho falou também de que João deixou no seu Evangelho as palavras de Jesus durante a última ceia, quando dizia aos apóstolos que ele viria de novo. Não viria em pessoa, mas viria a sua palavra de novo, e ele dar-nos-ia, este é o texto dele, dar-nos-ia um novo Consolador. Foi isto que ele disse, que João deixa no seu Evangelho. E quem é este Consolador? Emmanuel fala-nos exatamente do Consolador prometido, como o Espiritismo, que tem esta missão de apontar ao homem os seus verdadeiros caminhos, o seu caminho espiritual, e de preparar as almas para a nova era que aí vem, que aí se avizinha. Continua-nos dizendo que toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. E, por exemplo, no livro Boa Nova, Humberto Campos deixa-nos uma história muito bonita acerca do reino de Deus. Quando Jesus fala do seu reino, que ele vem construir o seu reino, o reino de Deus, mas que o reino de Deus é construído dentro de cada homem. Não é um reino exterior, não há reis, não há súbditos, não há tronos, há apenas um reino criado dentro de cada um de nós. E é para isso que nós estamos a ser chamados, para essa realidade do Espírito. E esta é a mensagem que o Evangelho nos traz, a mensagem de paz e de iluminação. O homem espiritual estará unido ao homem físico. Não conseguiremos fazer o trajeto sem nos espiritualizarmos para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Ou seja, Jesus sabia que ao longo destes 2000 anos praticamente, porque foi no século XIX que Kardec traz até nós todos os livros da codificação, Jesus sabia que a sua palavra iria ser desvirtuada e era preciso voltar às raízes, era preciso voltar a lembrar qual era a sua verdadeira mensagem. Trabalhemos assim por Jesus. Deixa-nos Emmanuel. Ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, não é para trabalharmos por fora que estamos a ser chamados continuamente. É para trabalharmos dentro de nós. E porquê?
porque é para isto que nos chamam as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. E é este o caminho que nós queremos fazer, irmos a Deus, encontrando o nosso caminho para a luz. Eu agradeço a todos a paciência com que me ouviram. Muito obrigada e uma boa noite. E depois desta palestra, destes ensinamentos que nos são tão preciosos e que nos ajudam, principalmente nos momentos difíceis, que nos dão os instrumentos necessários para continuarmos a nossa caminhada da melhor maneira, vamos outra vez elevar o nosso pensamento até aos nossos amigos, até Jesus e até ao Pai Celeste. E assim, Pai, agradecemos por esta oportunidade, pelas lições que podemos receber nesta hora, por esta doutrina bendita que dia após dia nos ajuda a seguir no caminho certo, a fazer o melhor sempre, a corrigir os nossos erros e a corrigir o mal com o bem. Agradecemos a todos os que estão a trabalhar continuamente para nos ajudar e que possamos agradecer-lhes todo esse trabalho, dia após dia, que as tuas bênçãos possam recair em cada um que se encontra neste planeta, dando-lhe a força, a esperança, a fé necessária para continuar firme no seu caminho. Obrigada por tudo. Fica connosco, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada a todos e aqui nos encontraremos na próxima quinta-feira às 8. Muita paz a todos e um bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.